Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo aqui. Hoje nós trouxemos para conversar com a gente Nívia Simões, ela é engenheira da Johnson's, né? Chique agora, né? A gente está subindo o nível aí. E vou deixar a palavra para ela contar toda a história da carreira dela, muito interessante. A gente já fez um bate-papo inicial e com certeza será um vídeo muito bacana. É com você, Nívia. Obrigada, André. Queria agradecer o seu convite de trazer, né, poder dividir um pouquinho aqui da minha jornada com os seus seguidores e o que eu acho tão importante, porque na minha época, né, quando eu fazia faculdade, eu não tinha a visão de tantos departamentos quanto eu estou vendo nesse canal. Então, é muito interessante para mim. Fico muito feliz de poder contribuir aí com a jornada dos seguidores e contar um pouquinho da minha que possa inspirar ou ajudar a direcionar algumas pessoas pela carreira. É isso Eu aí. sou formada em engenharia mecânica. Muitas pessoas me perguntam, né, por que eu escolhi essa profissão. Eu fiz pós-graduação em administração de empresas e desde que eu era pequena, eu sempre tive muito essa vontade, né, de trabalhar com empresas, de desenvolver produtos, de trabalhar com um produto, né? Eu tenho um sonho aí de desenvolver algum produto que impacte diretamente a vida das pessoas, que possa mudar para melhor a forma como elas vivem, né? Então, eu acho que desde pequena eu já tinha muito esse mindset e já pensava em alguma profissão que eu pudesse estar ali aplicando no meu dia a dia tudo isso, né? E alinhado com isso também, eu sou natural de uma cidade pequena, a cidade de Salto, ela fica no interior de São Paulo, ali entre as cidades de Indaiatuba e Itu, ela é uma cidade pequena, e ela tem a grande vantagem de ela ser muito bem localizada, né? E por ela ser muito bem localizada, sempre que eu precisava, por exemplo, ir para algum médico, né, precisasse de alguma especialização, ou até para passear com os meus pais, nós andávamos muito de carro, né, nos finais de semana. E andando de carro com eles, eu sempre via aquelas empresas na beira da estrada, né? Tem muita empresa sempre quando a gente vai andando nas rodovias, e aquilo me chamava muita atenção, né? Eu sempre ficava lá perguntando, o que é feito nessa empresa? Passava em outra, falava, e nessa, né? E aquilo ia muito, assim, me trazendo a vontade de trabalhar numa empresa grande, né? Numa empresa como aquelas que eu via. E aí meu pai me falava, então você precisa trabalhar numa multinacional, né? Essas empresas são empresas grandes e as maiores sempre são multinacionais. Então você tem que ir para alguma carreira, né, que você possa estar trabalhando nessas empresas. E aí, né, unindo essa vontade de trabalhar com algum tipo de produto, desenvolver e trabalhar nessas empresas, eu escolhi a engenharia mecânica, né, e eu fui fazer. E até na época, né, que eu comecei a estudar, não era uma carreira com muitas mulheres, né, hoje em dia está muito mais disseminado, mas quando eu iniciei a faculdade, de uma turma de 50 alunos, era eu e mais uma, né, essa minha colega também, ela acabou trancando a faculdade, então no momento da formatura, só eu de mulher que me formei, e hoje está muito mais divulgado e disseminado, que eu acho bastante interessante até contribuir aí para trazer um pouquinho dessa experiência de como foi para mim ingressar e todas as empresas que eu passei até chegar onde eu estou hoje. Comecei, então, né, a estudar engenharia mecânica, e já comecei a procurar, né? Preciso trabalhar numa multinacional, como meu pai me falou. Quais multinacionais que eu posso trabalhar? Comecei a enviar currículo, né, para todas que eu conhecia e via na internet, e eu acabei conseguindo uma vaga de estágio na Flextronics, que fica em Sorocaba. Na época, ela fazia os computadores da Lenovo, as impressoras da HP, celulares da Ericsson. Então, é uma empresa muito grande, né? Das multinacionais, acabei entrando em uma das da região que é a maior. E lá dentro eu me vi, né, numa empresa com mais de 5 galpões de produção. E comecei minha jornada de entender, né, como que era o dia a dia, como que eram feitas as produções, comecei a entender dos departamentos que existem numa empresa, e eu fui cuidar da parte de gestão de calibração dos equipamentos de medição, né, e como tinham ali vários galpões e vários produtos que eram produzidos na época na empresa, eu tinha um portfólio de aproximadamente 4.000 equipamentos, né, para fazer essa gestão de calibração, manutenção preventiva, manutenção corretiva desses equipamentos de medição. E ali começou, né, a abrir o meu horizonte para entender toda essa dinâmica e esse dia a dia nas empresas.
Comecei a participar de auditorias, recebia clientes e comecei a entender, né, o dia a dia e as funções. E lá não existia um produto próprio da empresa, né? A Flextronics ela é uma companhia que ela produz o produto de outras marcas, né? Então eu comecei a entender um pouquinho dessa dinâmica e tinha muita engenharia de testes que me agradava bastante lá dentro, né? Então eu começava a entender um pouquinho o que fazia naquele departamento, naquele dia a dia, e comecei a procurar, né? Eu queria não mais trabalhar como estagiária, já queria uma posição efetiva, e comecei a procurar no mercado posições efetivas, né? Daí sempre procurando ali mais direcionado para uma engenharia de testes ou de desenvolvimento, porque estando no dia a dia, né, da multinacional, eu entendi que eu tinha bastante interesse de trabalhar naquela área. Com a visão, com a minha cabeça daquela época, né? Claro que conforme a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando, vamos mudando um pouquinho, né, os nossos interesses, entendendo mais como que funciona o mundo das corporações e como funcionam as empresas. E eu comecei a procurar vagas, né, direcionadas a esses departamentos, e comecei a trabalhar como analista de engenharia na empresa do Grupo Tigre, que faz esquadrias de PVC. Ela faz esquadrias motorizadas, portas e janelas motorizadas em PVC, e fui trabalhar na engenharia de desenvolvimento, né? Então, ali foi um grande desafio para mim, porque além de estar num departamento novo, eu estava trabalhando com um produto novo, né? As esquadrias, elas são feitas de perfis, e esses perfis são feitos pelo modelo de produção, que é uma extrusão, né? O que é a extrusão? Você tem ali um molde, né, que tem um determinado formato na ponta, é uma linha horizontal, e o plástico, ele vem numa forma fundida e pega aquele formato, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de tubos, é um cilindro, né? Esse plástico vai sendo comprimido ao longo desse molde, vai formando um cilindro, que depois vai sendo resfriado e forma o tubo. Quando a gente fala de esquadrias, ela tem um perfil, né? Porque todo produto, ele tem as especialidades para fazer aquela função. A esquadria, ela precisava ter um desenho no perfil que facilite a caída da água dentro do perfil para não acumular, né? E também para facilitar a motorização, para que ela não seja muito pesada, ela sempre tinha que ter alívios. Então, são sempre desenhos nesse perfil, né? Era desenhos diferentes para aplicações diferentes. E aí eu entrei nesse mundo de moldes e de extrusão de plásticos, onde eu tive que aprender bastante, né? Me dedicar bastante para poder exercer essa função. Trabalhei 4 anos aproximadamente nessa empresa, e comecei a querer ampliar os meus horizontes, né? Comecei a procurar outras vagas em outros tipos de empresa, em outros mercados, e entrei numa empresa automotiva, que é a Catrain, que hoje ela é do Grupo Continental, que faz peças para as montadoras, né? Então, é uma empresa de peças automotivas. Nessa empresa, as peças e os produtos são peças eletrônicas. Então, por exemplo, os produtos são antenas para carro, chave, canivete, travas de estepe. Então, sempre tem um componente eletrônico em conjunto com um componente mecânico, né, que tem que fazer toda a parte de vedação, montagem e proteção da peça eletrônica, porque como elas vão em carro e fazem toda essa montagem, ela não pode estar em contato com a água, né? E muitas vezes o carro, ele está ali exposto às condições ambientes, pode ter chuva, pode ter vento, então sempre tem que estar resistindo, né? Então, eu fui fazer essa parte e comecei a entrar no mundo de injeção plástica. Essas peças, elas eram muito feitas pelo processo produtivo de injeção, que é diferente do de extrusão, né? Ele também é um processo de transformação do plástico. Então, o plástico, para ser transformado, ele sempre tem que estar na forma líquida, né, de fusão. Então, até é engraçado, né, quando a gente vai falar da produção do plástico, quando ele entra na máquina, ele é um monte de grânulo, que a gente chama de pellets. Ele parece o formato de um arroz, né? Por que isso? Ele entra sólido e ele precisa ter uma maior área de contato com as regiões de aquecimento das máquinas, para que ele possa fundir, ficar no formato líquido mais rápido, né? Para depois você moldar ele para o formato que você quer. Então, nessa empresa, né, eu comecei a trabalhar com a injeção, e a injeção, ela é esse plástico colocado em cavidades para formar a peça. Então, ele tem que estar ali com o formato que você quer. Se é um quadrado, né, a gente tem um molde com vários quadradinhos, o plástico vem,
o molde fecha, ele forma esses quadrados, ele abre e a peça está pronta, né? Então, entrou essa parte de injeção, que eu também tive que estudar, me dedicar para estar aprendendo, e fui me desenvolvendo nessa área, né? Então, também a formação dos moldes, aprendi como fazer, né, toda essa parte de desenvolvimento, além de trabalhar também com os projetos, né, de redução de custo. Quando falamos de mercados automotivos, né, a gente tem ali uma produção muito rápida, numa escala muito grande e num tempo muito pequeno, né, até os modelos aí de entrega são sempre o just in time, então as produções têm que sempre estar muito bem planejadas, né, para estar sempre entregando a peça quase que no momento da produção. Então, isso foi muito desafiador, né, aprendi bastante a lidar com essa questão da gestão do tempo no desenvolvimento e também nas aplicações para ter aquele determinado desenvolvimento no momento do lançamento, né, isso foi bastante desafiador e eu aprendi bastante. E depois disso, eu comecei também a entender outros mercados, né, eu estava muito feliz, aprendi muito nessas empresas que eu trabalhei, mas eu tinha sempre aquela vontade de estar mudando a vida das pessoas, né, eu já tinha trabalhado com sonhos, então eu já trabalhei com as esquadrias que iam numa casa ou numa construção de uma pessoa que muitas vezes é o sonho da vida dela. Trabalhei também com as peças para carros, né? As pessoas também têm o sonho de conquistar o seu carro próprio, trocar de carro, conquistar um novo carro. Então, eu tinha trabalhado até ali com o sonho das pessoas, mas eu sempre tive essa vontade de mudar a vida delas para melhor, né? Então, eu sempre queria trabalhar numa área da saúde, com produtos que possam impactar o dia a dia, né? E aí eu comecei a procurar novas oportunidades e fui trabalhar com o desenvolvimento de embalagens na L'Oréal, né? E quando eu fui trabalhar na L'Oréal, eu trabalhei com desenvolvimento focado em embalagens. Então, quando a gente fala de embalagens, tem um ramo muito grande de perfis que são possíveis, né? Então, a gente fala aí, pode ser um frasco, uma tampa, pode ser um flexível, né? Um sachê, ele pode ser um estojo de pó compacto. Existe uma variedade muito grande de embalagens, mas a grande maioria delas também são peças plásticas, né? Então, eu acabei me especializando um pouco mais nessa área e comecei a trabalhar com processos de sopro, né? Então, eu já tinha trabalhado com a extrusão, que era um dos perfis quando eu trabalhei com as esquadrias, depois entrou a injeção das peças no automotivo, continuei com injeção, porque quando a gente fala de embalagens, tampas e outros tipos de embalagem, elas são feitas pelo processo de injeção, porém, quando a gente fala de frasco, existe também alguns casos que eles são feitos pelo processo de sopro, né? Então, acabou entrando aí mais um tipo de produção de plástico para o meu desenvolvimento e na minha carreira, para complementar o que eu já tinha trabalhado até então, né? E nas empresas que eu tinha trabalhado, eu sempre trabalhei muito com peças que são sempre na cor preta ou cinza, porque quando a gente fala de montadoras, né, ou quando a gente fala de esquadrias, elas têm uma cor determinada. Então, as esquadrias eram brancas, pretas ou cinzas. Quando eu fui para o automotivo, elas eram cinzas ou pretas, as peças. E quando eu entrei nesse mundo de saúde e alguns produtos de beleza, a cor passou a fazer muito parte do meu dia a dia. Então, as peças deixaram de ser somente nessas cores mais neutras e passou-se a ter uma infinidade de cores, né? Então, eu comecei, além de trabalhar com a parte funcional, também a sempre desenvolver a parte visual, tentando trazer sempre a perfeição, né? Em cada peça trabalhada. E aí, eu me desenvolvi também, acabei aprendendo essa parte de sopro dentro das embalagens, né? Fiquei aproximadamente 2 anos trabalhando na L'Oréal e vim trabalhar na Johnson, que é onde eu trabalho e estou trabalhando hoje, né? E vim trabalhar na Johnson, que é onde eu estou trabalhando hoje. E hoje eu faço a parte do desenvolvimento de embalagens, assim como eu fazia na L'Oréal, porém para as marcas Neostrata e Neutrogena, e sou a responsável pelo laboratório de desenvolvimento para todas as marcas. Então, quando a gente fala, né, todas as marcas, aí deixa de ser somente as marcas Neostrata e Neutrogena, e de produtos que são líquidos, também tem os produtos engenheirados, né? Então, tem absorventes, tem cotonetes, enxaguante bucal, band-aid. Então, esse laboratório que eu sou responsável, ele faz todo o estudo para fazer a aprovação do produto, desde a sua concepção
até a entrega e o uso pelo consumidor final, né? Então, quando a gente fala de uma embalagem, ela não tem somente que resistir ao transporte ou para chegar ali na gôndola, né? A embalagem, ela tem ali uma função primordial, que é proteger o produto, né? Então, ela tem que proteger de todo esse processo, desde que você faz a produção, então ele tem que casar ali dentro da máquina que vai fazer o produto, né? Muitas vezes existe uma linha que ela já está concebida, né? Ela já é uma linha produtiva, já existe um investimento dentro de uma fábrica e ela vai receber um produto novo. Então, esse produto ele tem que se adaptar à linha para não ter um investimento muito grande e, ao mesmo tempo, tem que proteger, né, o líquido ou o engenheirado que está ali dentro em toda a sua vida. Ele tem que proteger no envase, ele tem que proteger na produção, ele tem que proteger no transporte e ele tem que ser efetivo no uso do consumidor. Então, ele tem que ter a dose correta que a pessoa precisa usar e tem que ter uma ótima experiência de uso. Além de ter, né, toda a parte visual para que o consumidor queira comprar o produto e todas as informações regulatórias que são obrigatórias, né, para serem apresentadas, que a gente tem aí os órgãos regulamentadores de cada país. Então, é mais ou menos aí a jornada que eu tive, né, dentro do desenvolvimento de produto, né, das empresas que eu passei. Porém, quando eu comecei, né, a minha carreira, eu não sabia muito bem como que era esse dia a dia, né, eu não tinha muita ideia de como as coisas eram feitas ou o que era feito nesse dia a dia. Então, é bastante importante, né, que a gente possa conversar um pouquinho aqui. Pronto, agora pode respirar. Não respirei, eu tentei respirar. Não, muito bom. É legal que conseguiu explanar bem e ser concisa também. É bom a gente entrar nessa seara. E como você bem disse, né, Nívia, né, a criança, o jovem que está entrando, né, na universidade, ele tem uma certa noção do que ele quer, né, mas ele imagina uma pequena parte, né, do que vai acontecer tudo com ele. É legal você contar, que nem eu me familiarizei muito com a história de você contar nas viagens, tudo, eu vi as empresas, né? É bem interessante que eu também passei por isso quando criança. Meu pai era de Santo André, então a gente sempre vinha para Botucatu, então também tinha essa questão de estar vendo as empresas, querer conhecer. E meu tio, ele sempre teve indústria, então eu sempre estava enfiado lá com ele, assim, né? Desde criança já não era trabalho infantil, né? Mas estava ali querendo aprender, né? Estava sempre ajudando, sempre de curioso, perguntando, e pelo que você descreveu, era o mesmo jeito, né? O lado curioso, né, de querer sempre aprender, de querer desenvolver, e acho que assim, o fomento do curioso é que traz o crescimento, né, que a gente é um incansável, né, Nívia, a gente está sempre querendo aprender uma coisa nova, querendo melhorar aquilo que a gente já tem, e aí toda essa trajetória da sua carreira tão, tão bacana, né? Exatamente. Acredito também, assim, que determinados momentos, quando nós estamos fazendo nossa formação acadêmica, a gente pensa que trabalhar com pesquisa, trabalhar com inovação é somente na universidade, mas não, né? Você estando ali dentro de uma empresa, as empresas sempre buscam a inovação, sempre buscam a melhoria dentro dos próprios projetos, né? Pensando tanto em produto quanto em processo. Então, isso faz parte do dia a dia, né? E você pode trabalhar com isso no seu dia a dia. E isso que é o mais legal, né? Porque a gente não tem essa ideia. E eu não tinha essa ideia, por exemplo, você começa a trabalhar com o produto, você faz primeiro ali um esqueleto, que a gente chama de Frankenstein. Então, você não sai já com o produto 100% formado ou 100% já sabendo como ele vai ser, né? Você parte de uma ideia, vai dando os passos, vai aprimorando, e aí você chega no seu produto final. Mas até aí você passa por uma parte de prototipagem muito grande, né? Você vai... cada protótipo que você faz vai dando um passo maior até ele ganhar a carinha final, né? Então, isso que é o mais interessante, que eu também não tinha essa ideia, e que é legal de trazer e compartilhar aqui. Nós também não temos ideia, né, de que tudo precisa ter ali
a sua especificação e as variações, porque nada tem um rendimento 100%, né? Então, todas as linhas vão ter variação, todo o seu produto vai ter variação, e cabe no dia a dia ali você chegar a encontrar esse equilíbrio que vai funcionar, quais são as variações que em conjunto, né, vão continuar ali me atendendo, vão continuar trazendo o produto como eu quero que ele funcione. Esse é o grande dilema, né, que nós temos, né, entre o mundo do desenvolvimento, né, e depois o mundo real, a engenharia de produto e a engenharia de produção, né? Eu Eu vivi. costumo brincar até que é igual o engenheiro civil e o arquiteto, né? O arquiteto já traz o projeto, né? Pensando ali sempre na beleza e como ele pode ficar, e o engenheiro já estrutura para o que pode funcionar, e algumas coisas são mudadas aí no meio do caminho, mas sempre tentando ao máximo chegar na ideia inicial. Uhum. Dentro desses 15 anos de carreira minha, a minha briga sempre foi com os engenheiros de produto. Falou assim, ó, viu, vocês, é muito bonito no desenho, mas aqui na vida real a gente não consegue fazer esse trem aqui. O mais próximo que eu chego é assim, né? E daí vinha o engenheiro de processo tentar ajudar e ficava ali naquele meio campo, e era a guerra nossa sempre, né? O desenho e a vida real. Mas é bem bacana, realmente, né? Uma estruturação, tudo, né? São ramos, né, da engenharia, onde nós fomos desenvolvendo, né, as necessidades do mercado, né? Foi ampliando, né, essa gama. O, eu me lembro que quando eu entrei na primeira formação minha, o curso de engenharia de produção mesmo, ele não era tão difundido. Aí depois eu fiz logística, fiz administração, daí que explodiu, né, a engenharia de produção, que nada mais era que um leque da engenharia mecânica, engenharia de automação, já uma engenharia aplicada já, né? Então a gente conseguiu também desenvolver esse mecanismo. E como eu não era tão bom em matemática, né, então deu para aproveitar essa área da engenharia aí, que não é tão difundido a questão do cálculo, né? É menos difundido. Tem cálculo, mas não tanto. Sim, Mas é bem complementar, então. é bem bacana. Bom, acho que para perguntar aqui, para mim ficou claro, lógico, né? Agora a gente vamos tentar essa questão dos processos, né? De entre sopro, a extrusão e a injeção. Dentro dessa empresa que eu comentei do meu tio, a gente tem a injeção do PP e o PU, né, o poliuretano, que para mim está muito claro, como você comentou, né, do arrozinho ali, a gente chegava com os polímeros ali, injetava e saía a peça pronta, era um barato, né? Antes disso, como que a gente fazia? A gente fazia num fornão, assim, ó. Chegava com o molde, jogava lá O o plástico composto, já está quente. o composto líquido, né? Aquecido, o molde era quente. Uhum. Então a gente fazia a mistura dos compostos químicos, e inseria dentro do molde e jogava dentro do forno. Daí jogava dentro do forno, deixava aquecer lá, depois tirava e desmoldava. E aí vinha com a tesourinha cortando as rebarbas, tudo, era bem manual. Depois vieram as máquinas, tudo, daí foi melhorando, né, esse processo. E é legal você contando tudo, como que é bacana, né, a evolução, né, de tudo isso, né, como era manual o processo e hoje, nossa, é absurdo, né, eu fico imaginando dentro aí da Johnson, dentro, né, da L'Oréal, como foi a produção em escala, né, negócio ininterrupto que acho que a máquina não devia parar, né, um segundo ali dentro, né. Não pode, né, e nem pode parar. E é interessante você trazer esse ponto também, né, dessa evolução, porque me lembra também que lá no início, né, da minha carreira, eu não trabalhava com os protótipos em impressão 3D, e hoje, além disso, a gente ainda tem, né, essa facilidade de fazer essas peças em impressora 3D, e muitas vezes com a propriedade do material muito próxima do que ela vai ter quando tiver feito em um molde, né? Então, aí também teve essa evolução que nos ajuda no dia a dia, né? E hoje, assim, também não é
o que eu vejo, né, trabalhando nessa área, que não simplesmente você receber os projetos é somente o que você precisa estar fazendo no seu dia a dia, né? O mais legal de tudo isso é você poder ver, né, outros mercados e outros processos e propor produtos e processos novos para a empresa, né? Então, hoje, poder influenciar e trazer, né, um portfólio de possíveis produtos é tão importante quanto trabalhar nos produtos que você já tem no seu portfólio corrente da empresa. Né? Então, você trabalhando com esse desenvolvimento, você pode, né? Que nem eu tenho essa possibilidade de estar trazendo e realizando essa minha vontade pessoal de ter um produto meu, né? Porque não necessariamente ele precisa ter o meu nome, mas sim uma ideia, né? E uma ideia, hoje em dia, ela é sempre feita por um time, né? Para que você consiga trabalhar e trazer ela para a realidade. Então, você poder trabalhar, influenciar também trazendo, né? Essas novas ideias é algo muito legal dessa posição que você tem nas empresas, quando você fala de desenvolvimento de produto. Uma coisa que eu tenho percebido, né, até uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, dentro dessa área de engenharia, tudo, desenvolvimento de produto, hoje, aparentemente, mudou aquela inserção de você ter uma diversidade muito grande, né, de materiais. Hoje se busca pela padronização, né, até para a questão de redução de custo, redução de moldes, mudou um pouco nessa percepção de que, não, eu preciso ser sempre individual, sempre individual. Hoje já busca já essa questão de vamos padronizar o máximo possível para redução de custos, entregar melhor resultado, tudo. E eu estou vendo esse viés, assim, até para recuperação, reutilização, reciclagem, né, todo esse contexto que a gente está num conceito aí já do 5.0 já, né, que depois do 4.0 a gente já está no 5.0 pensando em como evoluir, né, no meio ambiente também. Sim, existe esse movimento, né? Eu acho que ele está cada vez mais difundido, né? E ele está na cultura das corporações, exatamente por trazer os ganhos end-to-end, né? Então, a gente não fala só de um ganho em custo, né? De uma sustentabilidade financeira. A gente fala também de uma sustentabilidade para poder manter o nosso planeta, né? E o dia a dia das pessoas. Então, a gente não vai ter tantos resíduos sendo gerados e o produto ele já nasce pensando na cadeia de abastecimento dele, né? Como que ele vai ser reutilizado, como que ele vai ser descartado, como que ele vai ser dado um destino, né? Então, isso é uma grande preocupação e cada vez mais isso está sendo tratado como uma premissa, né, de projeto. Existem muitos, quando a gente fala de plástico, né, principalmente, existe essa grande preocupação, porque a cadeia do plástico, ela está sendo estabelecida agora, né, é importante a gente também lembrar, por exemplo, quando o alumínio começou a ser utilizado, ele também não tinha uma cadeia 100% estabelecida. A partir do momento que ela foi estabelecida, ele é reutilizado, e assim está acontecendo com o plástico, né, agora essa cadeia, ela está cada vez mais sendo desenvolvida e os produtos estão cada vez mais sendo reutilizados, os plásticos estão sendo reutilizados, né, e isso traz um grande ganho em todos os sentidos. E isso me lembra muito também, né, a questão de quando a gente trabalha com desenvolvimento, sempre existe esse trade-off, né, de avaliar o que já existe pronto e o que eu quero personalizar, né, e o que já existe pronto, muitas vezes são produtos de catálogo, peças de catálogo, e que já existem moldes prontos, linhas produtivas prontas. Então, você consegue ter uma reutilização de material e também de máquinas, né? Então, também gera aí uma destinação e um custo muito menor para você. Bem bacana, realmente, né? Acho que esse desenvolvimento integrado, né? Acho que é muito importante para, como você bem citou, né? Daí não só a redução de custos, né? A perenidade da empresa, tudo, mas também essa questão, né, da sustentabilidade que é muito importante e hoje passa a ser cobrado, né? Infelizmente a gente identificou meio que a condição
através de legislações, tudo de cobrança das empresas, mas a gente poderia já, como você bem citou, né, dentro já do desenvolvimento, né, do produto, tudo já está desde o início já imaginando isso. Mas são muitas vieses, né, que a gente tem que acompanhar, a cadeia logística não estava estruturada, acho que tudo, né, até o comentário que você fez da legislação, que tem que se adaptar agora das embalagens serem reutilizadas, como que vai ser, né, a logística de tudo isso aí, como que vai retornar para a empresa tudo isso aí. Eu trabalhei num ramo que era muito importante, né, ao retorno, né, do produto final, para que a gente conseguisse reciclá-lo e reutilizá-lo, devido à escassez, né, do recurso principal, que era o chumbo, né. Então a gente precisava muito já integrada essa logística, e também por questão de legislação, as notas mesmo eram amarradas, né? A gente só conseguia vender um produto final se tivesse o crédito, né, de sucata também, então era muito bem amarrado nesse ramo. E eu creio que assim vai ser uma necessidade também do ramo de plásticos, num futuro breve aí, como todo tipo de material que for sendo desenvolvido, né, nos próximos anos. A gente nem tem ideia, né, de tudo que pode se desenvolver aí nesses próximos anos aí, imaginando, trazendo para trás, né, tudo que já foi desenvolvido, e daqui para frente cada vez mais, né. É uma construção, né? Uma construção diária, tanto de regulamentações, quanto de adaptação de materiais e linhas e fábricas, né? Para poder estar absorvendo toda essa reutilização. Mas esse é o caminho mais seguro para todos nós, né? Como meio ambiente, como a nossa parte social, e para estar trazendo cada vez mais a sustentabilidade, que é tão importante. Acho que para qualquer tipo de produto, para qualquer coisa que a gente faz nas nossas vidas, né? E muitas vezes é uma questão de cultura, né? Porque algo que eu sempre fiz na minha casa sempre foi assim e vai continuar sendo feito assim, né? Como foi a questão de trazer os resíduos que você descarta na sua própria casa. Antes ninguém separava, né? O lixo orgânico do inorgânico. Hoje isso já é feito, né? Tudo que é reciclável. Eu, pelo menos, né, aqui em casa eu tenho as sacolinhas todas para descartar corretamente, e isso vai passar cada vez mais, né, a fazer parte do dia a dia mesmo. Muito bacana. Realmente, daí já tem vou dar um spoiler aí, vai rolar um vídeo falando de gestão de resíduos sólidos, né? É importante a gente já, dentro de toda essa configuração aqui do canal, a gente sempre vai trazer os profissionais, vai fazendo a amarração dos assuntos, né? E queria já te agradecer, Nívia, pelo esse primeiro vídeo, tá? Eu quero te convidar para mais vídeos, porque tem muito conteúdo, muito conhecimento, né? Aí, a partir dos próximos vídeos, a gente já vai difundindo algumas coisas técnicas, né? Que se você puder apresentar para a gente, tudo. E de acordo com a sua disponibilidade também, né? Que a gente sabe que todo grande profissional aí é bem corrida a vida. Eu agora estou num ano sabático, estou mais tranquilo, mas logo, logo estamos retornando aí também as atividades, tudo, e eu entendo como é corrida essa jornada aí. Claro, a gente vai falando aqui e vai surgindo assunto, né? Acho que a gente Sim. tem cada conversa que a gente faz e surge um novo tema, a gente consegue, né, trazer em um vídeo até, inclusive, quando a gente traz alguns processos ou quando a gente traz algum tema que é muito debatido, né, dentro da atualidade, isso traz também, né, várias coisas que a gente pode adicionar. Então, podemos combinar também, né, trazer mais sobre sustentabilidade, sobre outros temas que forem surgindo aí. Excelente. Show de bola.